a privatização dos portos. Começaremos escutando a palavra do companheiros marítimos, portos brasileiros. Contra a postura vergonhosa deste governo que quer privatizar a Marinha Mercante Nacional. Contra a postura indigna e imoral deste governo que quer desregulamentar os avanços, colocando-os na rua da amargura. Queremos aqui dizer que do seu trabalho, que tem contribuído para o engrandecimento deste querido país. Este governo veio para dilapidar o patrimônio público. Este governo veio não para lutar pelo bem dos... Jamais este governo não veio denunciar o trabalho do salário miserável do aposentado que ganha menos de 10 mil cruzeiros. Companheiros, não se iludam. Nós temos que ir à luta. Temos que ir à luta, seja de que forma for, para derrubar de uma vez por todas este governo que aí está. E trabalhadores da ordem portuária, unidos, vão dar a resposta. E ele não vai privatizar os portos, não. Ele não vai privatizar as estatais, não. Porque é patrimônio público. Trabalhador unido jamais será vencido. Essa é a luta dos trabalhadores do Porto, em refúgio ao decreto 8/91. Nós vamos escutar agora a falação do companheiro Zilmar, do Sindicato dos Conferentes de Carga e Descarga do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas, companheiros. Companheiros, é notório neste momento que nós, conferentes, estimadores portuários, blocos, consertadores, todos os segmentos da orla marítima, já sabemos na palma da mão todo esse processo anarquista que o governo vem implantando dentro de nossas categorias. Nós queremos levar, sim, para a sociedade que através dos jornais, citamos principalmente o Globo, que vem dia a dia escorregando, mostrando as indecências que existem dentro do próprio governo e que se acanha em mostrar que nós, trabalhadores avulsos, ganhamos quando trabalhamos, ganhamos quando vamos para o porto, ganhamos quando produzimos. Isto, a sociedade tem que se fazer presente e tomar conhecimento, porque ela desconhece todo esse processo do calor que enfrentamos dentro do porão, que a estiva aparece em 40 a 70 graus. Esse sofrimento, esse salário mínimo que representa uma mixaria que é levada para o bolso de casa. É isto que a sociedade tem que conhecer. É o linguajar do portuário, é o linguajar do estivador, que são 100 anos jogados na luta, são 100 anos de trabalho, são 100 anos de conquistas e que não vão ser derrotadas por essa corça que vem querendo ultrapassar os limites das nossas conquistas. Trabalhador unido! Trabalhador unido! Trabalhador unido! Agora, salve a estiva! Salve os conferentes! Salve os portuários! Salve os marítimos! Salve os bloqueiros! Salve os consertadores! E salve todos que estão presentes apoiando a gente! Muito obrigado! Falou de bel poder dos trabalhadores e patrimônio da nação. Falou de belo quer vender o porto, não vai vender o porto não. O poder dos trabalhadores e patrimônio da nação. Nós vamos ouvir a palavra de apoio do vereador Emir Ahmed, do PDT. Um aplauso, pessoal. Companheiros e companheiras, falo aqui não um vereador, um professor de economia política. Este governo que está, ele veio com compromisso tácito de entregar mais ainda as riquezas do Brasil ao capital internacional. Os portos, os marinhos portuários, os marítimos, serventes, conferentes, todos os companheiros do porto, são mais uma consequência de um projeto gigantesco que
nacional. Vai por aí, companheiro. É apenas um dado para os senhores. O Brasil é um país rico, poderoso, naturalmente rico, e o povo está cada vez mais pobre. Qual é a razão disto? É porque uma burguesia ligada à multinacional está sanguessugando o trabalhador e a nossa pátria em geral. E o portuário, e o marítimo, e o conferente, e o estibador estão pagando hoje, e eles querem privatizar um bem nacional, um bem do trabalhador, um bem do operário. Querem privatizar tudo para entregar o capital estrangeiro, que o capital nacional não pode comprar esse material todo. Estarei com o professor e vereador do PDT a teu lado. Pode encontrar comigo, companheiros. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Trabalhadores, a luta! Uma salva de palmas aí, rapaziada, para o vereador Emília Médio do PDT. Nós vamos escutar agora o companheiro líder sindical, Leonardo Mota, do Sindicato dos Oficiais de Náutica, né? Pessoal, boa noite. Eu gostaria de passar aqui para os colegas estibadores, os portuários, os avulsos em geral, consertadores, vigias portuários, conferentes e todos os colegas marítimos também, tá? E os colegas aqui em geral, exatamente para vocês passarem para o resto da sociedade uma coisa importante que nós estamos denunciando aqui. É o seguinte: o Brasil, ele tem a sua economia nitidamente exportadora, ele necessita de ter lá fora, tá? No estrangeiro, um produto com qualidade e preço de consumo, preço que seja com condições de competitividade. Acontece que a gente garante esse preço, tá? Tendo exatamente controle dos brasileiros, dos sindicatos brasileiros, tá? No valor desse produto final. Pois bem, o que quer esse governo? Ele, com essa desculpa mal lavada, esfarrapada de liberdade de mercado, ele quer entregar isso para os particulares, ele quer entregar isso para o capital internacional, de uma maneira em que esse pessoal não investiu nada nesse ramo, tá? Esse pessoal, ele está querendo pegar já esse setor de produção de uma maneira assim, tipo de pai para filho, sem ter lutado por isso. Então, nesse sentido, é importante que a gente se junte aqui. Eu sempre chamo, resgatando aqui, a presença do João Alves, do Manel, do Hernani aqui, do colega Moura, do Sindicato Portuário, tá? Do pessoal em geral aqui, do Gilmar, dos conferências, do Eliel, do pessoal aqui, se a gente mostrar unido um trabalho contra esse governo. Pois bem, ele colocou um projeto de lei cujo escopo era dilapidar a honra do trabalhador russo, era a honra exatamente tirar a hombridade do trabalhador estibador, era exatamente acabar com o longe brasileiro, ou seja, ele quer entregar todo exatamente o patrimônio do povo, da parte de exportação, para o estrangeiro. Então a gente tem que lutar contra isso, a gente tem que exatamente atuar com os nossos vizinhos, atuar com os nossos colegas, atuar com toda a população em geral e passar para eles a importância disso. Há pouco tempo atrás, eu falava ali na frente do Clube Naval, dizendo a importância do que é exatamente a Marinha Mercante e o Orla Portuária, sendo os brasileiros, dos trabalhadores brasileiros. E eu pedia até exatamente ao pessoal almirantado, que é o pessoal que está aposentado, exatamente intervir com o pessoal que está nativo da Marinha de Guerra, no sentido deles saírem dessa posição lacaia de estar em cima do muro e tomar uma posição em defesa do Brasil. É uma posição nacionalista, é uma posição patriótica, é uma posição em que a gente tem que exatamente tirar o rabo dentro das pernas, tá? E não ficar dizendo amém ao explorador americano, não ficar dizendo amém ao explorador do oeste europeu. A gente tem que ter exatamente a hombridade, a gente tem que ter soberania, a gente tem que ser dono do nosso próprio nariz. Então, nesse sentido, eu peço a colaboração dos senhores de passar essa mensagem para todo mundo. Terminar com o porto, terminar com o trabalho avulso, terminar com o estibador ou terminar com o Lloyd, não é só terminar com o emprego do pessoal, é terminar com a soberania do Estado brasileiro. E é importante a gente atuar em cima disso. Muito obrigado por ter dito. Estamos juntos na luta. É o Sindicato de Náutica junto aqui com os colegas. Nós gostaríamos de lembrar também a participação dos companheiros do Grupo Surpresa aqui presente. Eu peço que venha... Companheiro, a gente agradece esse incentivo das palmas ao anunciar o nosso nome, porém, a gente tem que acrescentar que nós não somos heróis sozinhos, nós somos heróis assim como todos que vocês são. Não será
a má intenção de um governo que já anda aí aos tropeços, que no início dizia que a sua equipe não seria desfeita, e no decorrer de toda essa gestão, a gente está vendo que os tropeços são tão grandes que a equipe não consegue nem substituto à altura, que fará com que o nosso trabalho, com que nós sejamos afastados do nosso trabalho. Eles não não farão a privatização do Lloyd, não farão a privatização dos portos, não farão a privatização dos serviços portuários, porque nós, assim como nós estamos aqui nessa praça, que como dizia Castro Alves, a praça é do povo, assim como o céu é do condor. A praça é livre. A nossa voz se eleva neste momento com toda a satisfação, porque nós vemos aqui, a cada passeata que a gente promove, a cada ato solene, bonito como esse, em que as pessoas estão aqui cada vez mais engrossando essas fileiras, companheiros que de outras vezes não tiveram, hoje estão presentes aqui, outros que não vieram, estarão numa próxima oportunidade, nós temos certeza. A nossa união é muito mais forte do que as intenções escusas de qualquer desgoverno que passe por esse Brasil. Nós respeitamos as autoridades constituídas. Nós não podemos concordar que eles queiram tirar da boca dos nossos filhos o pão. Isso de jeito nenhum. Nós não vamos integrar jamais. Gostaria de dizer para finalizar que esse é o maior exemplo do Pacto de Unidade e Ação. É a unidade na mentalidade, no fortalecimento das categorias que estão aqui presentes hoje e na ação de botar o bloco na rua. É isso que nós temos que fazer a cada ameaça que venha, até que essa ameaça cesse, até que o nosso mercado seja realmente seguro na nossa mão, por nós inclusive administrado. É isso aí, companheiro. A nossa esperança é grande e eu tenho certeza que nós vamos ter sucesso. Muito obrigado. Companheiros, daqui a pouco nós vamos ouvir a falação dos dois trovões do Porto. Vai falar o companheiro Moura, a trovão dos portuários, e depois vai falar o companheiro Miguel, o trovão da Chiva. Mas agora nós vamos ouvir o sindicato do Zé Luiz, do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal. Vamos lá, Zé Luiz. Companheiros, é com muito prazer e muita alegria que eu venho aqui trazer nossa solidariedade aos companheiros marítimos, porque meu pai, depois de 10 anos trabalhando na estiva, ficou doente de coluna e teve que largar a estiva. Então é um prazer especial eu poder estar aqui falando para os companheiros. Companheiros, o que ocorre hoje com os marítimos não é diferente do que ocorre com os companheiros da CSN, não é diferente do que ocorre com os companheiros das minas de carvão de Criciúma, não é diferente do que ocorre com todos os trabalhadores desse país, porque o projeto desse governo é um projeto global, de entrar por dentro da economia e entregar tudo na mão dos maiores grupos econômicos que controlam todo esse país. Então, companheiros, o que está faltando a nós para responder a esse projeto? Eles têm a família deles, nós temos que formar a nossa família, a nossa grande família, juntar todas as forças com todos os trabalhadores desse país e trancar esse país, companheiros, fechar esse país, fazer uma grande greve geral, companheiros, que coloque em xeque esse governo e que traga para nós as cartas, resgatar as cartas, companheiros. E aí, companheiros, com as cartas na mão, o que nós vamos dizer para eles? Quem tem que controlar os portos são os trabalhadores dos portos. Quem tem que controlar a CSN são os trabalhadores da CSN. Quem tem que controlar as terras são os camponeses pobres e sem terra. E é assim, companheiros, que nós vamos mudar esse país. Muito obrigado. E vamos à luta, construir a grande greve geral na primeira quinzena de maio. É isso aí, companheiro. Agora... Companheiros, eu estou aqui representando o Partido Democrático Trabalhista e tem como liderança máxima o companheiro Leonel Brizola. Eu sou o líder do PDT aqui na Câmara de Vereadores e me foi dada essa função de representar o partido. Eu quero dizer aos companheiros que a minha presença neste ato, ela é uma obrigação e um dever.
o nosso partido ele tem um compromisso histórico com a luta dos companheiros. O nosso partido, ao longo de toda a sua trajetória, mesmo antes, porque o PDT de hoje é uma espécie de fusão, né, de diversas correntes socialistas do nosso país. Os trabalhistas, os socialistas, alguns comunistas, como os comunistas vinculados ao companheiro Luiz Carlos Prestes, gente que dedicou toda a sua vida, né, tudo que havia de melhor em si, a luta em defesa dos interesses do nosso povo, em defesa da nação brasileira. O que nós estamos observando hoje, companheiros, e é preciso que a gente entenda isso muito claramente, porque o que nós estamos observando é um esforço muito grande do governo Collor em tomar uma série de iniciativas que ferem profundamente os interesses da classe trabalhadora, notadamente da classe trabalhadora, né, das empresas estatais, dos setores que foram e continuam sendo fundamentais, estratégicos para o futuro desenvolvimento econômico, político e social desse país de uma forma autônoma e independente. O governo Collor tem agido com toda a violência contra as estatais, contra os serviços portuários, tentando, segundo as informações que ele procura prestar à opinião pública, privatizar todos esses serviços. Nós já dissemos aqui por diversas vezes, num país como o nosso, privatizar é sinônimo de internacionalizar. Privatizar é sinônimo de entregar aos grandes grupos internacionais aquilo que custou o sangue e o sacrifício do nosso povo. Pois bem, companheiros, e eles falam em privatizar como se estivessem modernizando a nação. Eles estão modernizando a nação. Muita gente se enganou com esse discurso da modernização, tanto que elegeram, não é, o senhor Collor de Mello presidente da República. É claro que depois desse primeiro ano de governo, muita gente, inclusive que votou no presidente Collor, já sabe na prática o que significa a modernização do governo Collor. É a redução de 4,6% do produto interno bruto, o maior da história desse país. Recessão, a maior da história desse país. Desemprego, o maior da história desse país. Miséria, a maior da história desse país. Nós estamos verificando aqui na cidade do Rio de Janeiro quais as consequências da miséria que está submetida ao povo, o povo brasileiro. São invasões diárias, já não há mais ponte, não é, para ser ocupada por aqueles companheiros que estão sendo desempregados, que estão sendo marginalizados por esse governo. Então nós estamos sabendo na prática, o povo brasileiro está sabendo na prática o que significa um ano de modernização do governo Collor. Ou seja, mais alguns anos nesse processo de modernização e nós destruímos a nação brasileira. Mas vamos entender rapidamente, eu sei que o tempo é curto, o que significa isso de fato. Não existe modernização nenhuma, companheiros. Na verdade, o que o governo Collor faz, tentando repetir o discurso que circula hoje pelo mundo inteiro, que é o chamado discurso neoliberal, é fazer aquilo que o capitalismo defendia nos seus primórdios. Ou seja, fazer com que o Estado esteja ausente do processo de desenvolvimento econômico. Na verdade, isso já se demonstrou incorreto. Na verdade, a partir da década de 30, quando o Estado passou a ter maior participação na sociedade, intervir na sociedade, isso já se deu porque no mundo inteiro já se evidenciava a necessidade do Estado, notadamente em países como o nosso, participar ativamente do processo de desenvolvimento. E mais do que isso, do Estado, não é, permitir e estimular que o processo de gerenciamento das suas instituições fosse feito através dos próprios trabalhadores. E os trabalhadores da estiva demonstraram ao longo desse período histórico, não é, o quanto é possível, não é, que uma instituição do Estado, uma instituição que interessa o desenvolvimento econômico de um país, seja gerido pelos próprios trabalhadores. O porto da cidade do Rio de Janeiro e de outras cidades desse país, que são geridos, não é, pelos sindicatos dos trabalhadores, tem sido uma demonstração que lá não existe o empreguismo que existe em muitos setores aonde mandaram e ainda mandam, de certa forma, os generais, não é, aonde mandaram e mandam aqueles políticos inescrupulosos, porque lá, mal ou bem, quem escolhe a direção do sindicato de vocês são vocês.
vocês mesmos, que se entendem que essa direção não é correta, vai corrigi-la mais adiante. Então, companheiros, para não estar tomando mais tempo de vocês, os trabalhadores da estiva, os trabalhadores do porto, têm sido, talvez, o maior baluarte da luta do povo brasileiro em defesa dos seus interesses, enquanto nação. Na história desse país, sempre que os interesses da nacionalidade, os interesses da pátria brasileira estiveram comprometidos por aqueles que, na verdade, não têm nenhum compromisso maior com a nação, mas sim compromissos com grandes interesses dos grupos internacionais, submeteram a nação brasileira aos perigos que nós estamos incorrendo hoje, a classe trabalhadora reagiu. Mas na vanguarda da classe trabalhadora estavam os trabalhadores portuários, muitas vezes dedicando a sua própria vida. Quantos trabalhadores do porto morreram, foram assassinados para defender os interesses da nação brasileira? Então vocês, nesse momento, continuam a ser, né, um dos segmentos, um dos setores mais importantes da luta contra esse processo indiscriminado e criminoso de privatização que tenta impor o governo Collor ao povo brasileiro. Resistam e vocês terão todo o apoio do Partido Democrático Trabalhista, porque isso é uma obrigação, um compromisso e um dever do nosso partido. Muito obrigado. E patrimônio da nação, é como disse o vereador, resistir, resistir, resistir. Nós vamos ouvir agora a breve falação do companheiro do partido. Companheiros, eu vou ser bastante objetivo, porque entendo que no momento em que o governo federal, um governo que acha que é muito mais do que ser presidente desse país, parece que a cabeça desse governo é de como se eles fossem donos do país e começam com essa política, ou dão continuidade a essa política de privatizar toda a economia do país. Tem sido assim no setor bancário com o Banco do Brasil, com a Companhia Siderúrgica Nacional, com o sistema ferroviário, com o sistema portuário. E certamente será assim com todas as empresas estatais fundamentais para a economia desse país. Porque a política desse governo é cada vez mais entregar a economia do Brasil ao capital internacional. E aí nós temos que fazer coro com a intervenção de um companheiro que me antecedeu. É necessário nesse momento que nós trabalhadores, desde já, comecemos a organizar uma greve geral que pare esse país, que demonstre a Collor de Mello que os trabalhadores não vão baixar a cabeça aos seus caprichos, que os trabalhadores não vão continuar passando fome, enquanto ele passeia de bicicletinha no domingo, perto da casa da Dinda. Que os trabalhadores não vão baixar a sua cabeça, enquanto ele passeia de submarino com seus filhos. Que os trabalhadores não admitem mais viver sobre essas duras regras do que se chama neoliberalismo, enquanto ele usufrui das benesses que encontrou e que dá continuidade no governo federal. Por isso, companheiros, para não alongar essa intervenção, tenho certeza de que nós, os trabalhadores, estaremos sempre juntos, caminhando, ombro a ombro com os trabalhadores. E nesse momento, mais do que nunca, fundamentalmente é preciso que cada um de nós comece a discutir com o companheiro que está do nosso lado, com o vizinho, enfim, façamos a mais ampla discussão nesse momento, porque entendemos que nessa situação em que o país se encontra, ou nós damos uma resposta vigorosa, ou certamente eles continuarão com essa política, passando o rodo, privatizando a economia, arrochando o trabalho dos trabalhadores. Por isso, precisamos urgentemente organizar a greve geral e demonstrar a Collor de Mello que ele será derrotado pelos trabalhadores brasileiros. Muito obrigado. Companheiros portuários, marítimos, estivadores, avulsos em geral, para nós do Partido dos Trabalhadores é fundamental vir ao encontro de vocês, sobretudo aqueles que, como o Adilson Pires e eu, somos vereadores e trabalhamos aqui nesse palácio. Porque para nós o mandato parlamentar não se explica só lá dentro, discutindo, votando, apresentando até bons projetos de lei. É fundamental que a gente se alimente com o movimento vivo das ruas, com a luta concreta dos trabalhadores.
Portanto, em primeiro lugar, obrigado por terem vindo aqui trazer o seu grito de resistência, seu clamor de luta, a certeza de que vocês serão mais uma vez vitoriosos. A luta não é só contra o projeto privatizante neoliberal, enfim, esse projeto modernizante de mentirinha do Collor, que já foi tão bem explanado aqui pelo companheiro Fernando Ilha, líder do PDT, e pelo próprio Adilson e por outros sindicalistas que já falaram. A luta também é nas consciências, é contra o grande engodo que o governo Collor procura fazer. A imagem que ele tenta vender de que é preciso ter estiva livre, a imagem que ele tenta vender de que se entregando para firmas, inclusive internacionais, privadas, a operação de tudo nesse país, o país deixará de ser uma carroça e vai ser um carro Fórmula 1. Essa mentira ele vende através da TV Globo, ele vende diariamente pelos meios de comunicação. Mas nós temos que resistir aí. Temos às vezes apenas um pequeno gravador, temos um carro de som que às vezes atrasa, temos meios pobres, mas a nossa tenacidade, a nossa unidade, a união de vários sindicatos, a nossa disposição de luta pode virar esse quadro e pode mostrar com clareza que o governo é mentiroso. Eu diria mais, o governo Collor, às vezes, querendo ser tão moderninho, tão avançado, ele é uma coisa, como diziam os antigos, do tempo de Dom João Charuto, e ele se parece muito com o Dom João VI, quando abriu os portos, e todo mundo disse em 1808, que aquilo era o progresso para o Brasil, a abertura dos portos às nações amigas. Quem conseguiu, apesar de imprensa censurada, de livro proibido e de uma população mantida em sua grande maioria no analfabetismo, quem conseguiu entender o verdadeiro sentido daquele decreto de Dom João VI, príncipe português, que veio para cá, fugido do Napoleão, viu que não era abertura dos portos às nações amigas coisíssima alguma, viu que não era progresso para o Brasil nada, era manter o Brasil na dependência, só que não mais diretamente ligado a Portugal, mas na dependência da Inglaterra. Se a gente avançar 180 anos no tempo e chegar a hoje, vai ver que no fundo essa história de certa maneira se repete. Collor, ao propor estiva livre, ao propor o fim de um trabalho já de décadas que vocês realizam e que sempre trouxe progresso para o Brasil e que sempre foi símbolo da soberania nacional, está querendo nos jogar no atraso, está querendo manter uma política de internacionalização da nossa economia. Mas essa vitória virá. Essa luta de vocês, ela tem antecedentes bonitos. Não só há alguns anos atrás, mas também agora, quando os portuários de Santos e a prefeitura lá cumpriu o seu papel e apoiou esses portuários, e isso é muito importante. A prefeita Thelma de Souza quebrou lanças para evitar aquele massacre de desemprego lá. É preciso que vocês, procurando todos os partidos, eu ficava feliz quando lia no jornal que o senador Suplicy e outros parlamentares também de outros partidos, não todos, porque a maioria é de gente vendida ao capital internacional, e a gente se engana e elege essa gente, aí é que está o erro. Mas alguns parlamentares progressistas do PT, do PDT, até do PSDB, dos PCs, estiveram juntos lá nessa luta. Portanto, continuem assim, espalhando o seu grito para a sociedade, defendendo a soberania nacional e sendo pessoas livres e não com essa liberdade que o Collor quer impor. É isso aí, companheiro. Boa noite, meus amigos. Quero me referir aqui, fazer o meu protesto, o nosso protesto contra a TV Globo. A covardia que a TV Globo fez com o nosso vice-presidente e fazendo com ele faz com a gente. Com relação àquela matéria que o Betão Soares disse que nós ganhamos 1,5 milhão por mês. Pura mentira! Naquele dia estávamos nós no sindicato, quando chegou lá, o pessoal da Rede Globo advertiu os companheiros da diretoria. Cuidado com entrevista com a Globo. Amostramos a ele quanto os timadores ganham. Nós timadores ganhamos. A folha de pagamento nossa, ele filmou, no outro dia apareceu na televisão, o senhor Betão Soares, sendo que nós ganhamos 1,5 milhão. Muito bem. Nós não somos marajás, temos certeza de não provar.
Por isso, tentamos de todas as formas sentar com os parlamentares e dizer para eles o que nós somos e dizer quando ganhamos. Quantas vezes nós, estivadores, telefonamos para a Defesa Civil, para a ambulância, para buscar companheiro nosso dentro do porto, mutilado. Isso não aparece na televisão, é escondido. Quantas vezes, meus amigos, chega o corpo de bombeiro no sindicato, chega no navio para buscar companheiro envenenado. Não aparece na televisão isso. Quantos amigos nós temos sem perna, quantos sem braço, quantos cegos? E não aparece na televisão isso. Então, meus amigos, nós temos que dar um basta nisso. A TV Globo tem uma grande parcela de culpa de tudo que está acontecendo aí. Principalmente o senhor Betão Soares, com as mentiras dele, na televisão, no jornal. Jornal Globo, televisão Globo. Está aqui o meu protesto, meus amigos. Uma boa noite e vamos vencer se Deus quiser. É isso aí, vamos ver quem está presente. Vamos levantar essas faixas todas, para todo mundo ver quem está presente. Vamos levantar as faixas bem alto. E Silva, portuário, conferente, consertador, vamos agitar a faixa. Trabalhador unido, jamais será vencido. Trabalhador unido, jamais será vencido. E o corpo é nosso. Ninguém vai tirar. O corpo é dos trabalhadores. O corpo é patrimônio dessa nação. Vai falar. Companheiros, por incrível, nós viemos há 30 anos lutando nesse país para fazer de fato a democracia. Nós atravessamos um período ditatorial nesse país e fizemos todos os movimentos nesse país apontando pelas eleições diretas. E o que ocorreu, companheiros? Está aí hoje eleito o governo Collor de Mello, que baixa a ditadura anticonstitucional. E agora, no Congresso Nacional tramita um projeto de lei 0891, que aponta pela extinção de todas as classes trabalhadoras do Porto. Isso tem que ser denunciado. Mas, companheiros, por tudo que já se falou aqui, eu faço uma falação diferente, porque a minha proposta é para levar os trabalhadores à radicalização. Companheiros, os trabalhadores nunca vai chegar à vitória se não for para a luta e não fizer a luta de fato. Companheiros, resistir é lutar. E nós temos um compromisso, um dever, estar à frente da luta, ouvir as convocações. É preciso que nós no Porto temos claros, companheiros, o que de fato representa esse projeto de lei que está aí colocado. Ou a gente assume de fato a nossa luta, ou a gente vai fazer a luta no Porto. Vamos dar o nosso grito para todo o Brasil saber que o Porto do Rio de Janeiro ainda é a ponta do movimento sindical no Brasil, nos portos. E nós, portuários, é o diretor desse sindicato, todos os sindicatos do Porto, todos os seus diretores, todas as bases trabalhadoras estão aqui agora. Vamos chamar todos os portuários para, de fato, se vier a acontecer a votação do projeto de lei 08/91, todos os portos do Brasil vão estar paralisados, companheiros. Nós não podemos aceitar a desmoralização. Nós temos um compromisso social com as nossas famílias e a sociedade em geral, parlamentares desse país, tem que se comprometer de fato com a nossa luta. Companheiros, eu não quero me alongar, até porque tem muitos companheiros para falar, mas fica aqui o estado de mobilização dos portuários. Nós temos que manter aceso essa chama de luta. E vamos também parabenizar os aposentados que vieram nessa passeata com a gente, porque estão incorporados. É importante, companheiros, a gente assumir de fato a luta. Vamos pra rua, vamos paralisar todos os portos, vamos derrubar, como derrubamos o 96.909, como derrubamos o 96.910, com dignidade, com 48 de greve derrubamos 2 decretos. E nós, portuários, de fato, temos uma tradição de luta, companheiros, e não vamos entregar mole o nosso espaço de trabalho. Tem que chamar os trabalhadores para a mesa de discussão, até porque não vão passar uma borracha nas nossas mentes. Temos que dar também o nosso grito de repúdio contra Betão Soares, que numa vez falou que queria de fato extinguir a estiva no Porto do Rio de Janeiro. Companheiros, nós trabalhadores aqui, fica a minha posição, fica a minha proposta, companheiros, mantermos nosso estado de greve no Porto.
manter essa postura de luta de todos os trabalhadores. A unidade hoje, de fato, está existindo no Porto. E essa unidade, companheiros, vai acontecer em todo o Brasil, porque, de fato, nós vamos construir a greve geral nesse país. Porque só a força dos trabalhadores vai derrubar essa proposta radical do governo Collor, anticonstitucional, de atropelar categorias históricas centenárias no Porto, como os estivadores, portuários e consertadores em gerais. E a questão do loja também está colocada. Fica aqui, companheiros, a minha proposta para que todos nós não deixamos largado a proposta que estava colocada no Congresso Nacional. O regime de urgência de votação foi retirado. Mas se isso vier acontecer, é porque nós nos mobilizamos. Companheiros, vamos manter acordado, vamos ficar atentos, porque se o governo Collor, de fato, colocar esse projeto em votação, e se esse projeto for aprovado, nós temos uma proposta. Todos os portos do Brasil vão estar paralisados. É isso aí, companheiros. Vamos à luta e vamos à vitória. A palavra de Deus nos diz: